A gente está recebendo hoje, então, aqui o pessoal da bancada ativista, o Caio, a Mari e a Caio. E a ideia é a gente fazer um bate-papo. A princípio, eles vão apresentar um pouquinho do que é a história da bancada, o conceito, da onde parte. E aí, depois que fizerem essa apresentação, aí a gente abre para a gente poder trocar um pouco de ideia, né, perguntas, enfim, para a gente poder conversar e entender como isso pode reverberar na cidade, né? Acho que também parte um pouco desse lugar. É isso. Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Se eu falar assim, dá para escutar? Sim. Pode ser? Eu prefiro normalmente não falar no microfone. Vamos tentar? Gente, tudo bem? Eu sou o Caio, meu nome é Caio Pendolini, eu sou lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, e eu estou na bancada, sou parte da bancada ativista do movimento Bancada Ativista desde 2016, quando a gente fundou a bancada. E em 2018, após as eleições desse ano, eu fui trabalhar no mandato coletivo que a gente elegeu. E eu acho que uma das coisas para iniciar essa conversa aqui é também trazer esse entendimento de que a gente, no ano passado, né, juntou e fez a bancada ativista como uma candidatura coletiva, e hoje a gente está num momento de entender que a bancada ativista como movimento é uma coisa e o mandato coletivo, o mandato ativista é uma segunda coisa. Essas duas coisas se jogam juntas, trabalham e articulam juntas, mas elas têm funções diferentes. O mandato tem uma função de fazer política no dia a dia, né, de fazer as disputas que vão ser feitas dentro da LESP e fazer a disputa narrativa que pode ser feita para fora como um megafone, que é o mandato, e a bancada ativista como um movimento que tem como objetivo continuar elegendo mais ativistas, né, dentro da perspectiva de maior diversidade, de outras formas de fazer política. Então a bancada se coloca nesse lugar. Então, explicando um pouco a bancada ativista, a bancada é um movimento político, né? Não é um movimento social, é um movimento político, ele é um movimento cidadão, um movimento pluripartidário, voluntário, independente, que se relaciona com diferentes forças políticas, diferentes partidos, diferentes atores da sociedade, e que tem como objetivo a gente eleger ativistas progressistas para o Poder Legislativo em São Paulo. Esse é meio que digamos, a descrição aí inicial da bancada ativista. E a gente começou em 2016 num contexto político, né, onde tinha acabado de acontecer o impeachment ou o golpe, e para a gente é importante colocar esses dois termos porque a gente estava entendendo que naquele contexto era essencial a gente conseguir dialogar com um campo progressista que não necessariamente estava referenciado na narrativa do golpe apenas, mas também. E eu coloco isso aqui porque parte como a gente estava conversando, né, um pouco antes, vindo para cá, a bancada surge basicamente porque a gente entende que o que a esquerda mais aprendeu a fazer nos últimos muitos anos é rachar. A gente sabe rachar de todos os jeitos. A gente tem 1000 estratégias para deixar de ser um grupo só e virar muitos grupos fazendo a mesma coisa. E isso efetivamente na hora das eleições, isso é muito ruim. Porque daí são grupos distintos disputando os mesmos votos. Então, se você não consegue condensar em torno de poucas candidaturas, você pega aquela fatia pequena de votos que já temos e você racha em 3 e ninguém é eleito. Então, a gente... a estratégia da bancada sempre foi evitar esse lugar, né? E daí a bancada, então, ela surge a partir de um chamado para as redes de ativismo e confiança que a gente vem construindo na cidade de São Paulo já há muitos anos. E com uma pergunta de quem tem coragem, né, de ser candidato. E aí falar sobre coragem de ser candidato é importante porque uma candidatura, para quem aqui já foi candidato ou viu isso de perto, ela pode ser destruidora da sua existência em todos os aspectos. É muito difícil ser candidato, principalmente quando você não é um candidato ali que vem já com um monte de grana, com um monte de coisa para ganhar. Quando você está indo na raça, é um processo super duro. A gente fez esse chamado para essa rede de ativistas, foi na verdade um post, a gente tagueou um monte de ativista, chamamos para esse post de uma cerveja, a cerveja virou uma bancada ativista. A gente mapeou alguns candidatos ali, em alguns ativistas que seriam candidatos em 2016, foram 8 pessoas que a gente mapeou, e aquelas pessoas, 5 delas estavam saindo pelo PSOL, 3 delas estavam saindo pela rede. A nossa interlocução foi com esses ativistas
e suas candidaturas e não com os partidos especificamente, mas basicamente a bancada se constitui como um comitê cívico de campanha para apoiar essas candidaturas, que eram de partidos diferentes, partidos que não iam nem se coligar, e apoiar com comunicação, né, criando comunicação, produzindo conteúdo de redes sociais, apoiar com produção de eventos, construindo eventos e encontros para que essas candidaturas dialogassem com a cidadania, apoiar com a articulação política, conectando esses ativistas com outras redes de ativismo, de ONGs e movimentos que ela para fortalecer a campanha, e apoiar com formação, não formação técnica, porque a gente está falando de ativistas que têm um acúmulo muito grande nas pautas que eles trabalham, mas com formação de campanha eleitoral. Eram pessoas que nunca tinham feito campanha eleitoral na sua grande maioria. Então, como é que você estrutura uma campanha? Como é que você estrutura a comunicação? Como é que você faz trabalho territorial? Como é que você trabalha com gestão de voluntários e assim por diante? Então, a bancada, o primeiro ciclo da bancada ativista foi nessa linha. A gente percorreu... Aí a bancada começou, né, as primeiras reuniões aconteceram no fim de março de 2016, o lançamento aconteceu no dia 12 de junho, que era o Dia dos Namorados, que caiu num domingo, fez um espaço lá em São Paulo, tinha uma Casa do Povo, que é um espaço muito massa, e o chamado, aproveitando o Dia dos Namorados, era reapaixone-se pela política, porque a gente entende que a política caiu no imaginário das pessoas num lugar muito tóxico, né? A maior parte das pessoas olha para a política com um olhar muito ruim, política é ruim, política eu não quero ter proximidade com isso, e a gente estava fazendo esse convite para tipo, política é possível, né? Basicamente a nossa narrativa toda era assim, a política é inevitável, ela afeta as nossas vidas, a política institucional, ela afeta as nossas vidas em tudo, ela afeta a nossa capacidade de se organizar, ela afeta no tipo de atividades, ela está afetando aqui, a gente está no espaço cultural, eu nunca estive aqui, mas eu fiz parte de uma rede chamada Fora do Eixo, alguns anos atrás, e esse espaço, né, de cultura fazia parte, então fico muito feliz de vir finalmente conhecer aqui, e ontem saiu um decreto que, fode todo o rolê cultural como um todo, proibindo o MEI para atividade profissional cultural, e isso a política de todas as pontas, e a gente neste ano teve o desprazer de ver como em todas as pontas, em todos os momentos mesmo, ela é inevitável pra gente, só que já que ela é inevitável, a gente tem que transformar ela em ser possível, né? Porque a gente muito vê a política como algo impossível pra nós, não é pra mim, não consigo, não dá, é só aquela galera lá que pode, e eu acho que toda a experimentação da bancada ela tem a ver com a gente transformar possível a política pra nós, fazendo campanha de baixo custo, de alta intensidade, de muita mobilização e conseguindo resultados positivos. Daí, para exemplificar um pouco como é que foi a campanha de 2016, o tipo de narrativa que a gente colocou e tal, vou passar um vídeo aqui. Quando você pensa em política, você pensa em quê? Privilégios? Corrupção? Distanciamento? E daí, você prefere nem falar no assunto? Você prefere se manter longe mesmo? Mas sabe o quê? Você pode até tentar evitar a política. Mas ela é inevitável. Você vive a política todos os dias, em todos os lugares. A política está na sua vida, quer você queira, quer não. Que tal olhar para a política de frente? A gente sacou que não dá mais pra ficar no mesmo lugar. A política está na sua casa, No seu trabalho, No seu lazer. No seu transporte. olha a sua volta. não importa se você acorda em Guaianazes ou na Pompeia, a forma como você vai da sua casa até o trabalho é política. O que os alunos comem na escola é política. O bom e o mau uso da água na cidade também é política. Quando as ruas se abrem para o lazer das pessoas, Isso é política. Querendo ou não, as decisões políticas definem muitos aspectos da nossa vida. E parte disso é feito através das leis que são criadas. Muitas delas feitas por vereadores que nós elegemos. Bom, se não dá para fechar os olhos para a política, qual a solução? Talvez a única saída seja a gente se aproximar. Porque política se faz de perto. Se faz na cidade. Mas a gente não se vê representado na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Vemos mais do mesmo. Vemos repetição. Atualmente eu não me sinto representada nem um pouco. Eles são em 55, só tem 5 mulheres. Se a Câmara Municipal fosse uma pessoa, ela seria um senhor branco, rico, que já está lá há 20 anos. Por isso, nos unimos para apoiar 8 novos vereadores para São Paulo nas eleições de 2016. Todos eles são ativistas, pessoas que há muito tempo defendem diferentes causas na sociedade, candidatos por diferentes partidos. E agora decidiram se candidatar para mudar a cara da representação política da nossa cidade. Porque São Paulo é mais mulher, Mais negra, mais LGBT Mais jovem. Mais periférica. e muito mais ativista do que quem nos representa hoje.
Então vamos lá. Chegou a hora de escolher o seu voto. Chegou a hora de juntar mais gente. E conte pros seus amigos. Entre no site, conheça as propostas, escolha a sua causa. E no dia 2 de outubro, Vote por uma bancada ativista. só de dentro a gente consegue mudar as regras do jogo. Então, eu quis mostrar isso aqui, porque esse foi o vídeo que a gente lançou uma semana antes do dia das eleições. E eu quis mostrar porque é importante entender e simbolizar que tipo de narrativa que a gente colocou pra fora, saca? Que tipo de diálogo, que tipo de mensagem que a gente estava colocando, partindo do pressuposto que a gente precisava dialogar com muita gente, precisava de muito voto para conseguir que alguém fosse eleito. E a gente entendia que a forma como a gente estava se comunicando, principalmente na esquerda, era muito limitado. Era um discurso que não dava acesso às pessoas a elas participarem, não tornava a política possível para as pessoas. E aproveitando o momento das eleições, a gente conseguiu colocar isso para fora. Esse vídeo ele teve acho que quase 200 mil visualizações, não aí no YouTube, porque no Facebook foi onde ele circulou mais. E a gente terminou a campanha, esses 8 ativistas que a gente apoiou como candidatos para vereador, eles tiveram um total de 74 mil votos mais ou menos. Isso quer dizer que 1 em cada 100 eleitores de São Paulo, da cidade de São Paulo, votou em alguém que a bancada ativista apoiou. E aí a Sâmia Bonfim acabou sendo eleita. A Sâmia teve mais ou menos uns 12 mil votos. Teve gente, né? A Marina Elou, pela Rede de Sustentabilidade, teve 16 mil votos, ela teve mais, só que a rede não fez quociente eleitoral. E aí a Marina não foi eleita, a Marina hoje é deputada estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, é o lugar onde se criam as leis que afetam diretamente a nossa vida. Mas quando olhamos para quem está lá dentro, dá para entender por que tão... Esse já é o vídeo do ano passado. E aí a gente fez esse resultado, a Sâmia Bonfim foi eleita vereadora, e aquele momento que a gente estava construindo foi um momento de uma primeira experiência como bancada ativista. A gente se juntou no dia que terminou as eleições, a gente desmobilizou, porque também não sei quem já participou de eleição aqui, de alguma candidatura ou fazendo campanha. É quase adoecedor, viu, gente? Vou falar pra vocês. É difícil pra caralho, é legal pra caralho, é uma adrenalina, é uma montanha russa de emoções, mas você termina, você quer, tipo, se esconder um pouco, dar uma respirada, e foi isso que aconteceu. E a gente, em 2017, começou, né, a pensar numa próxima estratégia para 2018, vendo que o contexto político estava se agravando, vendo que a ideia do que o Bolsonaro representa hoje estava crescendo, e a gente pensando o que a gente podia fazer, o Dória ganhando muita projeção. A gente foi descobrir o que a gente podia fazer e pensando e adequando essa estratégia quando a gente chegou nessa estratégia de uma candidatura coletiva, que aí eu passo a palavra para a Karen e para a Mari falar. Eu acho que a ideia de uma candidatura coletiva, ela se desdobra em 2 partes, assim. Uma é que a gente identificou como razão de ser da bancada também, assim, a eleger ativistas, né, então tem um lado pragmático, mas tem um lado também de inovar ao fazer política, assim. E primeiro que, assim, os ativistas que a gente quer colocar pra dentro, a bancada ela funciona como uma plataforma, né, ela chegou numa super visibilidade a partir de 2016. Só anedota pessoal, assim, eu sou eleitora do Rio e lá no Rio de Janeiro eu já estava super conhecendo a bancada ativista, assim, para uma eleição municipal de outra cidade. Então ela chegou numa projeção muito grande e a ideia é como que a gente consegue utilizar esse capital que foi construído, é o capital subjetivo mesmo, né, porque de dinheiro mesmo a gente não tinha, para colocar a gente dentro da LESP. E essa ideia de fazer uma candidatura coletiva é uma forma, primeiro, de despersonalizar a política, assim, é entender que você tá elegendo uma ideia e um conjunto de pessoas. É uma forma de você defender várias pautas ao mesmo tempo, e pautas que são convergentes, assim, são a chapa que foi no final. Foram 9 co-deputados, antes eram mais, mas no final fechamos uma chapa com 9, que a gente chamava co-candidatos, e cada um com uma expertise e com uma trajetória específica, o que gerou uma chapa com muita legitimidade, na verdade, né? Porque eram pessoas que vinham de uma trajetória super antiga e tinham muita propriedade para falar das áreas nas quais elas militavam.
E por um lado mais pragmático também era uma forma de agregar voto, assim, porque existia um cálculo, né, eleitoral de quantos votos a gente precisava fazer para eleger, para entrar na LESP. E a gente pensava que as pessoas que a gente queria apoiar não era um ativista celebridade que já conseguiria, talvez, se quisesse se candidatar, todo mundo, né, bem-vindo, mas não precisaria da ajuda da bancada, assim. Então a gente queria agregar pessoas que tinham já a legitimidade para falar daqueles tópicos, porque elas tinham as suas redes, né, elas eram legitimadas ou territorialmente ou por tópico, mas que não fariam sozinhas, porque não tem estrutura de partido, não tem dinheiro, elas não fariam sozinhas o número de votos necessários para entrar na LESP. Então a ideia da candidatura coletiva também, além de mostrar que é possível fazer de uma outra forma, é possível fazer uma política que não tenha uma cara, né, que você não está botando toda a sua confiança em uma pessoa só, né, você está elegendo um coletivo e outras formas de mediação, era uma estratégia também eleitoral de pensar, tá, essa pessoa, ela milita na temática das hortas urbanas, ela é muito conhecida ali e provavelmente ela agrega, não sei, 15 mil votos. Tal pessoa, 5 mil. Aí vai juntando, foram 9 candidatos e já tinha a marca, né, da bancada ativista que estava vindo nessa trajetória que a gente acha, a gente não tem como saber, mas a gente acha que também deu uns votos além por ser essa ideia assim de inovação, né? Acho que além disso, né, é legal falar que esses 9 co-candidatos, esse grupo se reúne a partir de uma lista mais ampla, né, de um mapeamento de 30 ativistas, né, parte de 30 ativistas, essa conversa desse núcleo da bancada que vem desde 2016 com esses 30, e aí chega-se nesses 9 nomes, né, são pautas bem diferentes, né? Quer dizer, tem muita pauta envolvida, mas tem muita pauta em comum também, como as questões relacionadas ao feminismo, ao racismo, questões periféricas, né? Fora a representatividade indígena, LGBT, e aí se compõe esse grupo, que a gente vai mostrar um pouco melhor no vídeo da campanha, e dentro deste processo, num processo de decisão coletiva, chega-se no nome da Mônica Seixas para ser a cabeça de chapa, porque você não pode ter um coletivo ocupando uma cadeira, você precisa ter um nome e um número, né? A Mônica é escolhida pelo grupo de uma maneira extremamente democrática, que não é uma votação, né? É um outro processo, como essa cabeça de chapa, ao mesmo tempo que ela representa também temas importantes para a maioria ali, né? E aí, bom, isso acontece mais ou menos até junho, que é quando efetivamente eu cheguei na bancada, e aí tem a parte da pré-campanha, né? E a gente trabalha tanto a pré-campanha quanto a campanha, já começa a se formar ali um processo coletivo e colaborativo de trabalho, né? Refletindo muito como foi essa escolha, como que é esse grupo no método de trabalho, no processo de trabalho que foi a campanha inteira. Como o Caio disse, é um caos, uma loucura, uma adrenalina, mas que de algum jeito tinha um objetivo em comum e que isso foi muito forte, né? Que era a eleição. Com 9 co-candidatos ativos nas ruas, nas redes, né? Então é uma mobilização muito grande, é muito assunto. Eu nunca tinha participado também de uma campanha, imagino que uma campanha de um candidato deve ser uma coisa muito diferente do que foi, né? Assim, tanto no sentido do alcance, né? Quer dizer, você tem um Instagram com 9 pessoas alimentando esse Instagram, né? Um Facebook com 9 pessoas, fora as ruas, enfim, pega o ônibus, vai pro interior e conversa com as pessoas, que isso foi muito forte na campanha da bancada e foi muito importante, né? Eu acho que em épocas de transmissões em massa de WhatsApp, puxar essa parte analógica, e não necessariamente ela é o papel que você entrega, mas é o contato olho no olho, as agremiações, o posto de saúde, a escola, né? Esses lugares é muito, muito importante e foi muito importante, né?
Então a candidatura coletiva se elege com 150 mil votos, 149 mil votos. A meta era 50, ou seja, foi vezes 3. A gente estava falando agora na hora do almoço, eu achava que a gente ia ganhar, mas muita gente achava que não, né? Que não ia chegar, que não ia dar, porque você perde muito a noção. E, enfim, vamos mostrar o vídeo, né, ao outro. 10ª candidatura mais bem votada de São Paulo. Sim, assim, em termos de voto. Uma votada só. E aí, só para falar um pouco, esse vídeo vai apresentar, é o vídeo de lançamento da campanha. A gente fez esse vídeo em mais ou menos 2 semanas, num processo colaborativo também. Uma das questões muito importantes nisso na bancada foi a aderência que a gente tinha quando a gente chamava voluntários para trabalhar, e no sentido de, você consegue fazer um vídeo? Putz, eu não consigo fazer o vídeo inteiro, mas eu consigo escrever um roteiro. Legal. Então, um escreve o roteiro, o outro dirige, o outro acompanha a pós-produção, outra pessoa faz as artes, né? Assim, quanto você pode dar, né? Isso é uma questão muito importante. Quantas horas você pode doar para este projeto? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, é o lugar onde se criam as leis que afetam diretamente a nossa vida. Mas quando olhamos para quem está lá dentro, dá para entender por que tanta gente não se sente nem um pouco representada. Quase 90% dos deputados estaduais são homens. Onde se encontram as mulheres? Onde se encontram as mães? Onde se encontram as trans? 85% dos deputados têm mais de 50 anos. Onde se encontram os jovens? 97% dos deputados são brancos. Onde se encontram os negros? Onde se encontram os indígenas? Onde se encontram as pessoas? A gente se encontra na Bancada Ativista. A Bancada Ativista é um movimento independente, voluntário e pluripartidário que desde 2016 vem apoiando pessoas comprometidas com a mudança a ocupar a política. Em 2018, estamos fazendo algo inédito, uma pré-candidatura coletiva composta por 9 ativistas representantes de diversos grupos e causas para ocuparem juntos o cargo de deputado estadual de São Paulo. É isso mesmo. Votando em apenas um número, você elege essas 9 pessoas para um mandato coletivo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Oi, eu sou a Mônica, eu sou pré-candidata a deputada estadual e eu sei que a política está muito distante de nós, mas é possível a gente pegá-la de volta. Eu sou a Raquel Marques, pré-co-candidata a deputada estadual. Eu trabalho para que todas as mulheres possam viver uma vida sem medo. Eu sou a Erika Hilton, pré-co-candidata a deputada estadual, propondo uma política descolonizada contra o genocídio da população negra e transvestigênere. Sou Jesus dos Santos e estou pré-co-candidato ao mandato de deputado estadual, para que juntos na LESP a gente possa fazer um enfrentamento pela descentralização orçamentária e pela reparação e o fim aí do Estado genocida. Eu sou Paula, eu sonho e luto por uma sociedade que acabe toda essa opressão e essa exploração cotidiana. Fernando Ferrari, luto por direitos humanos e cultura e por uma reparação histórica para as periferias. Sou Shirley Pancará, mulher indígena militante, que age em defesa de políticas públicas para os povos indígenas nas comunidades e em contexto urbano. Eu sou a Cláudia, eu acredito num mundo sem pobreza, em que as águas sejam puras e abundantes, as florestas estejam de pé e todas as formas de vida sejam respeitadas. Eu sou a Anne, eu só acredito na política feita com colaboração e afeto. Mas para fazer essa campanha a gente precisa da ajuda e colaboração de todos e todas que acreditam que política de verdade se faz com pessoas. Por isso, participe, compartilhe, colabora, doa. Vamos ocupar a política com a gente. A gente se encontra na Bancada Ativista. Imagine uma outra política conectada com as causas reais da sociedade. Imagine essa outra política substituindo os mesmos de sempre na Assembleia Legislativa. Imaginou? Então é hora de agir. A Bancada Ativista lançou uma candidatura coletiva a deputada estadual em São Paulo. Uma candidatura formada por 9 ativistas que vão compartilhar as responsabilidades e tomadas de decisões nos 4 anos de mandato. Tem a Anne, que quer mais mães na política, a Shirley, que defende a causa indígena, a Cláudia, agricultora urbana, a Érica, pelos direitos da população LGBT,
O Fernando, que quer participação popular nos orçamentos públicos. O Jesus, por mais cultura nas periferias. A Paula, por uma educação mais humana. A Raquel, em defesa dos direitos das mulheres. E tem a Mônica, mãe, mulher, negra e ativista socioambiental. No dia 7 de outubro, ao teclar 50900 na urna eletrônica, vai aparecer o rosto da Mônica. Mas esse voto vale por 9. E aí? Vamos juntos imaginar e fazer uma política mais diversa, coletiva e inovadora? Então vem com a bancada ativista. Uma das grandes dúvidas que a gente tinha era quanto que as pessoas iam entender isso aqui. Então a gente tentou fazer uma série de comunicações que eram na linha do tipo, tá, é coletivo, mas você vai digitar um número e quando você digitar esse número vai ter um nome que é da Mônica, daí a gente colocou, então, em vez de Mônica, não podia colocar bancada ativista, então era a Mônica da bancada ativista, então, pra atrelar. E só que vai estar a cara da Mônica. Então foi uma série de reflexões e tentativas de comunicação, e a nossa grande dúvida era se esses votos eles iam de fato se somar, e eu acho que, né, pelo que a Mai falou de resultado foi isso, os votos eles acabaram muito mais do que se somando. A gente foi a candidatura a 10ª mais votada do estado de São Paulo, com um orçamento de 70 mil reais. Tem gente que teve candidatura de milhões de reais e que não foi eleito, ou que teve muito menos voto que a gente. Nosso voto custou 50 centavos. Então foi uma estratégia que acabou dando muito certo, da perspectiva bem pragmática eleitoralmente. Ao mesmo tempo é super desafiador, você juntar um coletivo de pessoas com origens e percepções e experiências de mundo tão distintas e trazer elas para fazer política junto, é um desafio que a gente foi, uma vez eleito, né, a gente entrou pro mandato, todas as pessoas foram trabalhar no mandato, eu trabalho no mandato também, e foi um ano super desafiador, da gente de fato conseguir organizar esse processo, fazer com que esse mandato se entendesse, que os codeputados se sentissem como codeputados mesmo, porque você chega na Lesp, não existe codeputado, né? Na Lesp é tipo senhora doutora Mônica versus quem que é você. Então a gente teve todo um trabalho. Então, por exemplo, no plenário lá na Lesp, toda vez que a gente vai falar sobre alguma pauta que é correspondente de algum outro codeputado, a Mônica sobe no púlpito e passa um vídeo do codeputado falando. Então, uma das formas da gente ir criando essas identificações, porque regimentalmente os codeputados não conseguem entrar no plenário. Então foi uma série de... Depois, né, no pós-eleições, entrando no mandato, foi uma série de aprendizados e tentativas de hackear o rolê lá pra que não fosse... Na posse, a posse já deu uma puta de uma treta, porque a gente foi tentar subir em palco todo mundo, e daí, enfim. E aí, mais um pouco essa experiência, e aí eu acho que só pra finalizar, pra gente fazer daqui mais um diálogo e menos nós aqui falando, eu acho que tem uma questão que é quando a gente olha pro ano que vem, o que aconteceu ano passado, né, porque... Tá, nossa candidatura foi super legal, mas o resultado do ano passado foi terrível. Você teve uma renovação política, foi a do Bolsonaro. Foi essa que renovou de fato, que ganhou tudo. Né? Isso ganhou tudo. Ganhou em todos os âmbitos, a nível federal, estadual, legislativo e executivo. E eu acho que quando a gente olha para o ano que vem, aí quando a gente pensa nessa coisa, porque o mandato está fazendo mandato, a gente precisa pensar em campanha para o ano que vem, quando a gente olha, a gente vai ter uma estratégia específica para São Paulo, onde a gente quer continuar elegendo ativistas, ampliar a questão partidária mesmo, retomar, porque como ano passado a gente teve que focar especificamente em lançar uma candidatura pelo PSOL, porque a gente teve que escolher um partido que era uma candidatura, mas a gente dialoga com outros partidos, a gente quer retomar isso, mas a gente também está querendo dialogar muito com o interior. Esse aqui é um primeiro momento que a gente vem fazer essa troca, porque a gente entende que é isso, tem um monte de ativista aqui que está olhando para as eleições do ano que vem, e isso pra gente é foda, porque o que aconteceu no ano passado, a tendência é acontecer de novo. Então a tendência é esse bolsonarismo agora ir pro Brasil profundo em todas as municipalidades, todas as cidades. E se a gente conseguir fazer qualquer coisa para que enquanto você eleja 3 bolsonaristas, eleger pelo menos uma pessoa de esquerda, uma pessoa progressista que vai estar ali fazendo enfrentamento e disputando a sociedade, esse é o nosso objetivo nessa estratégia pro interior de São Paulo. A gente faz parte de um movimento e a gente pensa, né, bancada ativista olhando para a capital, a gente fazendo uma articulação aqui pro interior, mas a gente faz parte também de um movimento que chama Ocupa Política. Então ao longo de 2017 a gente se conectou com outras iniciativas e outros movimentos, como as muitas lá de BH, que é a galera que elegeu a Gabinetona, uma galera do Agora é com a gente em Pernambuco, que elegeu as juntas e o mandato do Ivan Moraes, e tem gente de 9 estados diferentes que
conseguiram já eleger 16 mandatos. No ano passado, né, entre 4 municipais, 8 estaduais e 4 federais. Então a gente tem esta rede, e essa rede está cada um no seu território, no seu estado, fazendo esse trabalho de tentar ir para o interior com diferentes estratégias, mas para a gente conseguir fortalecer o que vocês estão fazendo aqui, né? Menos numa lógica centralizadora e menos numa lógica de virem a bancada ativista, seja desse jeito, atue assim, mas uma lógica do tipo assim, o que a gente aprendeu até agora é isso, isso e isso, mano, toma, vai e faz, e na esperança que a gente conecte numa relação política que pro futuro, né, consiga ser potente em vários aspectos, mas eu acho que esse objetivo está aqui, estamos felizes demais de, mano, ver uma sala cheia para escutar a nossa experiência, vocês podiam estar se divertindo. Não. E aí vai ter esse papo agora. Eu agradecer de novo o Ivan, o Rafa e toda a galera que tá fazendo essa organização aqui agora pra gente. A gente fez uma conversa muito boa nessa perspectiva e queria escutar, tirar dúvidas e enfim, né, conversar agora. Sim. Vamos abrir então para a pergunta. Eu só ia pedir para a gente tentar ser conciso, assim, para a gente conseguir ter mais gente falando, assim, né? Porque para poder diversificar as vozes. Acho que vamos ver se dá certo no orgânico, assim. Acho que a gente podia pegar umas 3, responder e depois voltar. Pode ser? Pode ser uma de cada vez. Calma. Se quiser perguntar, mas quiser desabafar também, porque a vida tá difícil. É isso. Fala. Eu até gostaria, que eu não queria ver se tinha alguém antes de mim. Está esperando a sua fala, iniciosamente. Bom, gente, boa tarde aí para todo mundo e tal. Só rapidamente, assim, né? Essa parte todo esse gasto energético de ser candidato e tudo, e entregar uma parte da sua vida ali, a gente já passou 2 vezes, né? Em 2008 e 2012, a gente teve uma candidatura aqui em Bragança, à esquerda, né? E você acha que precisa? O pessoal não está ouvindo lá no fundo. Levanta. Tá. Acho que tá baixo. Alô? Ei. Foi mal, pessoal. Agora. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente teve 2 candidaturas e tal, realmente é bem desgastante, vocês têm toda a razão. E os nossos votos foram mais caros que os de vocês. A gente gastou R$1 por voto na época, ficou super feliz. E realmente essa conta é interessante quando a gente vê o pessoal que gasta milhões e tal, enfim, né? Mas construir um movimento de esquerda em Bragança, numa cidade como a nossa, é bastante desafiador. Em todos os lugares mas aqui, para vocês terem ideia, Bolsonaro e Dória tiveram cerca de 80% dos votos, né? Então a gente se vê num cenário bastante desafiador nesse sentido, né? E na verdade a minha pergunta agora, rapidamente assim, eu fiquei curioso agora, como foi a atuação de vocês na prática, assim, depois de campanha, de eleitos e tal, né? Como que vocês conseguiram configurar uma atuação? Porque eu imagino assim, né? Na prática, como deputado, vocês tinham um deputado que votava, né? Nas pautas e tal. Então eu fico pensando como que foi isso, assim, nessa representatividade dentro do contexto da Assembleia Legislativa mesmo. Está sendo, né? Como está sendo, exatamente. Será que alguém tem mais alguma outra pergunta que encaixe nessa? Assim, Vai chegar. Oi, boa tarde. Então, o que eu acho é que aqui na cidade a gente tem um contexto mais de um provincianismo, assim. E que o que acontece é que tem muito apadrinhamento político, um certo coronelismo também. E aí é nisso que está a influência não uma extrema-direita direta, mas a influência dessas pessoas, do pensamento dos eleitores que estão apadrinhados e seguindo as opiniões desses políticos que é apadrinhamento mesmo, oferecem as coisas, fazem as coisas no bairro e aí conseguem voto por conta disso. Como seria uma atuação de uma militância para conseguir combater isso num contexto desse? Mais alguém, gente? Vai emendar? Ju?
Oi. Na verdade, eu penso que muito do problema da nossa cidade é justamente a conscientização. Eu vejo que vocês fizeram bastante um trabalho de vídeos, eu acho muito bacana essa coisa a política está em tudo. Eu queria perguntar o quanto desse orçamento foi utilizado para trabalho de redes sociais, de conscientização, de vídeos e etc., que não só para a candidatura, mas para a conscientização da população do que é a coisa ativista. E até eu imagino que muita gente dessa extrema direita que está acontecendo aqui não tem noção nem do que é esquerda e direita. E que a gente vai precisar acabar tendo que conscientizar o povo para que a gente tenha algum resultado. E eu queria saber o quanto de orçamento isso foi necessário para fazer sobre isso. Posso aproveitar do som? Não, eu queria só que vocês explicassem um pouco como funciona essa ideia de pluripartidarismo nesse mandato que vocês têm atualmente, assim, que acho que não é todo mundo que conhece. Vou começar por essa então, que ela é mais simples de responder. Em 2016, nas eleições municipais, a bancada já surgiu pluripartidária. Em 2016 eram 8 candidaturas, então havia espaço para entrar por mais de um partido. E, na verdade, a bancada nem se envolveu diretamente com o partido. Assim, foi feito esse mapeamento dos ativistas que queriam se candidatar e esses ativistas, cada um tinha a sua preferência partidária. Acabou que ficaram 5 candidaturas pelo pessoal, né? Ou 6? Em 2016? 2016. 5 pelo pessoal e 3 pela rede de sustentabilidade. Então, em 2016 isso se configurou assim. Em 2018, como a opção foi por fazer um mandato coletivo, lançar só uma candidatura, a gente teve que optar por um partido, assim, foi o que a circunstância nos obrigou. E aí, como que a gente, em configuração com os co-candidatos, acabou se optando pelo PSOL. A maioria dos candidatos são filiados ao PSOL, mas não todos. E, enfim, naquele momento foi consensuado que o PSOL era a opção para ser a casa, né, dessa candidatura. Mas entre os co-candidatos a gente tem uma afiliada à rede e uma pessoa que não é afiliada. Então a gente tem essa diversidade interna. Não é afiliada a nenhum partido. Então existe essa diversidade interna e com o pessoal foram feitos acordos assim antes da candidatura, de lançar a candidatura, que garantiam alguma autonomia, óbvio, respeitando os preceitos básicos comuns, mas assim que garantiam alguma liberdade de atuação para a candidatura. Então vou responder ela. Bom, sobre a questão do investimento, né, do dinheiro e essa conta dos 50, eu tenho uma colocação que eu sempre faço, que é o seguinte: 50 centavos por eleitor, se a gente contar o que foi gasto de dinheiro. A gente tem um capital na bancada maior, muito maior que esse, que é a mão de obra das pessoas que estão envolvidas. Né? Então, assim, e que, como a gente falou de manhã, isso potencializa esse dinheiro. Então, por exemplo, esse vídeo, eu, como voluntária, estava fazendo a coordenação do design, dessa parte de produção, fiz desse vídeo no caso. Acionamos diretores, roteiristas, um montador, eu fiz as artes, a gente só usou o material que a gente tinha. Na verdade a minha pergunta está mais focada no quanto foi gasto com anúncio no Facebook ou anúncio para expor esse material, né? Não na manufatura do material. Mas eu chego lá, só para assim, dar uma dimensionada de quanto que isso custaria e o quanto custou, né? No final a gente gastou acho que R$ 1.500 para a pessoa que montou o vídeo. Então o vídeo custaria, sei lá, 15, a gente fez de dinheiro 1.500, né? Porque o montador a gente precisa dele no prazo que a gente precisa. Fizemos em 2 semanas esse vídeo. Aí tem o dinheiro de distribuição, de patrocínio de post, essa coisa que eu não sei exatamente quanto que dentro desses 75, você sabe? Assim, os valores precisos eu não sei. Eu sei que a nossa campanha a gente arrecadou R$ 75 mil mais ou menos de financiamento coletivo. De quase 800 pessoas que doaram, que pra gente era o foco. O foco era ter muita gente doando, porque no momento que a pessoa doa, ela se engaja na campanha. A gente recebeu outros R$ 5 mil de uma doação por fora de um famoso amigo rico.
E a gente recebeu R$5.500 mais ou menos do fundo partidário do PSOL. O PSOL que foi pela candidatura que a gente conseguiu negociar. Como a gente não era uma candidatura nem prioritária do PSOL, nem orgânica do PSOL, a gente conseguiu acesso a esse recurso. Então a gente teve um total de mais ou menos uns R$85 mil foi o que custou a campanha como um todo. A maior parte de gasto, na verdade, foi panfleto, santinho, correio, saca? Porque na parte digital a gente tinha redes, a gente tinha, por exemplo, uma das coisas que a gente fez naquele vídeo de financiamento coletivo foi, a gente conhece a galera do Quebrando Tabu, a gente pediu pro Quebrando Tabu divulgar isso. Que é isso, foi pago, mas se fosse ia ser muito caro, porque o Tabu tem 10 milhões de seguidores. Então a gente também acessando esse lugar, então a gente gastou menos nas redes sociais, não porque a gente acha que é ruim, é muito eficiente, mas a gente também estava muito focado em que as nossas mensagens elas fossem muito virais. Você não consegue, não é uma ciência muito precisa, que assim, faz isso, portanto vai viralizar, mas a gente focava nisso muito para depender menos de dinheiro. Né, pra gente conseguir falar, cara, se a gente faz um vídeo bom, você vai ver, você vai compartilhar, e daí seu amigo que viu com você vai ver, vai compartilhar, e assim vai. E os nossos vídeos, eles combinando uma narrativa massa, acessível, com disparar por alguns canais parceiros potentes, a gente conseguiu... O gasto financeiro para disseminação foi mais de mídia física, isso, de mídia impressa, do que da mídia digital. Eu preciso resgatar os valores certinho, tá? Porque eu não consigo... Tinha alguns posts patrocinados. Percentualmente gastou-se mais com... Muito mais. E tem uma coisa muito mais. Do post patrocinado, que não é qualquer post que você pode patrocinar, né? Enfim, o conteúdo, tem um monte de coisa. Então não era tudo que dava pra... Eu não sei exatamente a proporção, mas eu diria que post patrocinado deve ter gastado no máximo uns R$10 mil. Tá? No máximo. O resto foi muito... Teve coisa de comunicação que a gente... Mas foi muito... Não só o material panfleto e correio, mala direta, essas coisas, que efetivamente funciona, mas também circular. Né? Como é que você vai para o interior, como é que você circula pela cidade sistematicamente durante meses. Esse processo é custoso e a gente partiu de um lugar também, um dos grandes desafios da nossa candidatura é porque basicamente metade desses deputados estavam desempregados, não tinham grana e não, assim, se não tivesse como viabilizar, não conseguia sair de casa para fazer campanha. Então tinha um investimento ali de desde passe livre, sabe? Bilhete único e alimentação pra galera poder rodar. Então foi um pouco de composição, mas depois eu posso passar mais... Precisava entrar lá na divulgar ponto do TSE e resgatar. Eu não cuidava da parte na campanha, então não sei os números precisos. Tem só um comentário sobre isso, assim, tem um raciocínio muito importante que é na hora de ir para as redes sociais, né? Quer dizer, então você vai fazer uma panfletagem numa determinada cidade. Então quem você vai marcar nesses stories que vai replicar e que vai... Quer dizer, o Gabriel, que é a pessoa que, né, o coordenador de comunicação que trabalha isso, inclusive muito bem, é 3 horas de trabalho diários para um post, né? De vai, replica e manda no WhatsApp para uma transmissão e aí a pessoa vai e acessa. Sim. Então, isso traz seguidores para a página, né? Quer dizer, a página da bancada antes das eleições tinha 30 mil seguidores, hoje em dia tem 60 mil. Então, assim, isso tudo é divulgação e que não necessariamente patrocinado, muito pelo contrário, né? Então é o boca a boca digital, né? Virtual, assim, que tem um valor grande. Além de que replicar a ação, você não está replicando um card, você está replicando a pessoa na rua conversando com o feirante, conversando com o cara no bar, né? Ou o cara do bar falando, tinha muito post nesse sentido, né? E conectar, né, o online e o offline, assim. Sim. Então quando você está fazendo a comunicação online, você sempre jogando para as ações que vão ser na rua e quando você está na rua falando curte nós lá. Sim. Você fazendo esse ciclo sistematicamente. Sim. E a estratégia, tipo, o Gabriel realmente ele é praticamente uma fábrica de robôs russa. E aí ele spama de forma magistral e então acho que tem esse lugar. Tem um planejamento aí, né, assim, que é muito importante. E só voltando um pouquinho para a coisa do vídeo, tem uma coisa que quando vamos fazer um vídeo, né, então vamos gravar os co-deputados falando, vamos pedir para fulano dar um depoimento. Quanto tempo a gente demora para fazer isso? Não temos tempo, não temos dinheiro, não dava para juntar eles
juntar os 9 a gente não conseguiu nunca durante a campanha inteira. Então é assim, o que temos e o que dá para fazer com isso? Então esse voluntariado de gente que entende muito do riscado é fundamental nessa hora, sabe? De aproveitar o material que tem mesmo. A gente fez uma campanha inteira com uma sessão de fotos que aconteceu um mês antes da campanha começar. Eu não estava nem envolvida, não teve direção de arte, não teve nada. E a gente trabalhou esse material, entendeu? Então, isso é, enfim, parte desse passivo aí que a gente tem. E eu acho que entendendo também, assim, existe um perfil de eleitor que tá carente de se engajar também, né? E assim, chega na época da eleição, ele fica procurando, querendo ajudar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez a gente fez um canal de transmissão de WhatsApp, assim, a gente comprou um chip pré-pago, assim, que não tinha nenhum custo de manutenção, custou, sei lá, R$40 para comprar. Um celular que estava encostado, a gente colocou e começou, em tudo que a gente botava de falar, se inscreva no nosso WhatsApp, a gente falava, manda um oi, criou uma lista de transmissão, e aí a gente mandava mensagem assim com tarefa, sabe? Divulga, manda esse vídeo para aquela sua tia, sabe? Assim, estratégia barata, assim, na verdade, que às vezes você se comunica com pessoas que estão querendo, às vezes elas não têm a disponibilidade para ir panfletar por você, mas por fazer uma militância virtual, assim, também, sabe? Isso é bastante barato, na verdade. Assim, quando a gente fala campanha eleitoral custa muito caro, uma das razões pelas quais a campanha custa muito caro é porque para você ter 10 mil votos, você precisa que muita gente saiba que você existe e que você é candidato. E na prática isso custa dinheiro. A forma tradicional é imprime um monte de coisa aí, televisão, jornal, tudo que você puder, todos os lugares, paga pra você estar na sua cara em todos os lugares. O que a gente como estratégia substitui o dinheiro por mobilização e engajamento. Então, são pessoas que falam, isso daqui é legal, você não precisa me pagar, entendeu? Isso daqui é legal, eu vou divulgar, vou compartilhar, vou fazer, vou me envolver, vou confiar nesse negócio. Então é um pouco essa substituição. Aí entrando na questão de... na pergunta que... Como é que se chama, mano? Eugênio. A pergunta que o Eugênio fez, eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é que a gente vive como um todo, a nossa cultura política como um todo, ela é bastante clientelista. E a política, ela acontece dessa forma para a maior parte das pessoas. A política só existe na hora de eleição e daí é na hora da compra do voto. É assim que a política funciona para a maior parte dos brasileiros. Eu acho que daí a gente pode fazer uma super crítica a isso, mas é a realidade e para quem não tem nada, se chega um pacote de fralda na hora da eleição, valeu. É muito difícil julgar que aquela pessoa aceite aquilo, né? Então eu acho que quando a gente fala dessa relação, o que eu acho que a gente tem que tentar entender é com quem que a gente pode dialogar e que tipo de oportunidade a gente tem durante as eleições para fazer uma... As eleições não é o momento de virar para a pessoa e falar assim, você não deveria aceitar um churrasco e trocar seu voto por uma... Não é o momento de falar isso. O momento é de tentar envolver por algum outro lugar, saca? Encantar por algum, se conectar por algum outro lugar. E daí cai no segundo ponto, que eu acho que é uma questão do tipo assim, para a maior parte das pessoas, direita e esquerda não faz muito sentido. Não sabe direito nem o que é. Hoje até o Bolsonaro fez um bom trabalho de criminalizar muito a esquerda e de falar que a direita é legal e um monte de gente replica isso porque replica. Mas a nossa preocupação não era fazer uma campanha de esquerda legal. Nossa preocupação era ganhar a eleição. E colocar a gente de esquerda que vai fazer política de esquerda lá. Mas não ficar defendendo a narrativa de que a esquerda não é corrupta, de que a esquerda não sei o que lá. Cara, a gente não tem tempo nem dinheiro suficiente para descontaminar a ideia de esquerda na cabeça das pessoas. Saca? Então a gente tem que focar em falar assim, como é que a gente sai, tanto que durante toda a nossa campanha, se você percebe todo o material e tal, a gente não usa o termo esquerda. A gente faz de progressista, porque é um lugar menos contaminado que direciona para um lugar mais próximo que a gente quer. Então é por ali que a gente vai, para não ter que ficar explicando. Você fala que é de esquerda, a galera vai começar, você vai ter que explicar por que o comunismo não mata crianças e não dá tempo em campanha, saca? Eu acho que a eleição municipal é uma ótima oportunidade, na verdade, para isso, justamente porque a gente está tratando com questões de cidade, né? Assim, então que elas vão...
elas vão além. A gente não precisa aqui, a gente não vai discutir descriminalização do aborto, sabe? Não é o momento na eleição municipal, assim, eu acho... As pautas são mais específicas. Exato, sabe? Você consegue, eu acho, óbvio que é difícil, mas assim, você consegue criar uma linha direta de assim, qual é o problema? Eu não sei qual é o problema, o grande problema de Bragança Paulista, mas sei lá, se tem uma questão, falta de creche, sabe? Vamos falar sobre isso, tipo, é uma oportunidade também de pedagogizar, que dá bastante trabalho, mas assim, eu acho que a eleição municipal, ela ainda tem essa... A política ela acontece de perto, né, gente? Aqui na cidade é onde a política acontece. E daí você poder não falar sobre a coisa macro e falar de buraco na rua e falar de educação do seu filho, falar de alimentação, falar de transporte, é a chance da gente falar sobre coisas de esquerda sem ficar precisando defender tese de ninguém, entendeu? Você pode falar do tipo assim, isso não é uma coisa que a gente só tá fazendo. Como eu disse, tem vários movimentos, não só no Brasil, mas na América Latina, na Espanha, que falam sobre isso. Eles estão falando sobre cara, você fala sobre assim, o direito à moradia, você não fala como direito à moradia, você tá falando assim, você tá sendo despejado, você tá morando na rua, você não vai precisa solucionar isso. Você não vai teorizar de quais são as razões estruturais pelas quais aquilo, você vai falar assim, nós vamos resolver esse negócio, nosso plano para resolver esse negócio é A, B e C. E aí efetivamente tem um plano para resolver esse negócio. E campanha eleitoral de novo, não, como vocês, assim... Uma coisa é fazer uma candidatura a prefeito. Uma candidatura a prefeito você precisa meio que ter resposta pra tudo. Uma candidatura pra vereador, você precisa ter 3 coisas pra falar, saca? Tipo assim, eu vou falar de creche, vou falar de ônibus e vou falar de... São essas 3 coisas que a gente vai falar. A gente pode ter depois, não, puta, legal, vamos me aproximar, vamos ter mais assim, escolhe as pautas, pensa no público-alvo e vai pra cima, saca? Tem um lugar, aí eu pessoalmente sou bastante pragmático nesse rolê. A gente teve inclusive várias arranca-rabo durante a campanha pelo meu pragmatismo, mas é porque a gente não dá tempo de tentar solucionar todos os problemas do mundo, que a gente tem que ganhar a eleição. Não tem jeito. E aí a sua pergunta... Em relação à atuação. No mandato. Como é a logística do mandato na prática? Uma zona. A gente tá acertando agora. Não, o mandato foi assim, foi foda porque a gente inventou uma candidatura coletiva que da perspectiva de candidatura foi super legal, foi super potente. Tinha um objetivo só, né? Sim. Todos. Imagino que a campanha foi uma coisa muito bacana. E não que não seja bacana o mandato, mas assim, é uma outra construção, né? Porque e ainda tem mais dificuldade, né? Porque a gente, teve a dificuldade de chegar nesse lugar que é super treta, porque você chegar na rigidez de uma Assembleia Legislativa, gente, a Assembleia Legislativa você não pode, a gente não conseguiu tirar uma parede dentro do gabinete e guardar ela para fazer uma sala única. É nesse naipe de rigidez, é na estrutura física. Antes de tudo. Então, assim, chegar nesse lugar já é chocante pra quem tá acostumado com rua, com espaço coletivo, com esse tipo de espaço, entendeu? Você convive aqui, você faz reunião aqui, seus rolês estão aqui, você vai pra aquele lugar, isso já é difícil, como ativista está lá, saca? E a gente ainda, né, basicamente o que a gente fez foi olhar pra política e falar, sabe o que tá faltando na política? Um pouco de complexidade. Então a gente colocou uma camada de complexidade que foi de uma candidatura coletiva e de colocar um monte de gente lá junto. Então, na hora que a gente parou, passou as eleições, acabou o frenesi, vamos colocar o pé no chão e ver como é que a gente vai fazer, deu trabalho pra caralho. Os primeiros meses, né, de março até julho, foram muito difíceis, porque a gente tem que tocar como é que a gente organiza. A gente pensou num modelo de governança, essas pessoas vão funcionar assim, a coordenação vai ser desse jeito, uso vai blá blá blá, e não deu certo. Foi muito difícil os primeiros meses e agora a gente acertou. Basicamente como a gente funciona hoje os codeputados fazem a coordenação política desse mandato e entre eles têm os seus quadrados. Então, assim, quando a gente vai falar da questão LGBT, a pessoa que dá o rumo, o norte das coisas, a palavra final é Érica, por definição, né? Por um lugar de fala específico. E assim por pautas diferentes. Tem algumas pautas que são sobrepostas entre 2 codeputados, que aí eles têm que chegar em decisões meio colegiadas. A gente não vota dentro da bancada ativista e nem do movimento, e nem no mandato também não se vota, o que ajuda a não virar uma treta constante. É bom, é difícil porque demora, mas é bom. E a gente tem a coordenação política, a gente tem áreas distintas, uma área de comunicação, uma área de inteligência, meio pesquisa, uma área de jurídico, uma área meio administrativa, né, para cuidar das contas. Então tem um formato de organograma e a gente tenta fazer isso. Os co-deputados dão um tom político para onde a gente vai, que a gente está priorizando, e a estrutura do mandato atende esse tom político. E cada co-deputado ainda tem um assessor pessoal, porque a atividade de co-deputado, ela é muito demandante, tem que estar na rua o tempo inteiro. Por mais que a LESP não reconheça o co-deputado, quando o Jesus vai pra quebrada dele, ele é deputado. Ele vai ser cobrado como um deputado. Então você tem um volume de trabalho que é diferente do que eu tenho, que não sou uma figura pública desse mandato. Então é um pouco assim que a gente se organiza ali dentro. Respondeu todas, né? Foi. Então,
mais algumas? Bom, eu queria perguntar para vocês, já nessa questão interna, né, daí de mandato, não do coletivo, se vocês conseguem saber o número de pessoas que atuam nessa rede, tanto dos 9 como dos assessores, quanto todo esse organograma. Número de pessoas contratadas no mandato? Isso, e em correlação com, por exemplo, uma pessoa que está num mandato único, assim. Não, o número de pessoas, assim, um mandato de deputado estadual em São Paulo pode ter um teto de pessoas que pode contratar. Sério? Esse teto são... Não, são 30 hoje. Tem 2 estagiários, 3 pessoas você pode tirar do poder público, deslocar do poder público, tipo uma professora, assistente social, né? 3, 5, e eu acho que são 20... Acho que são 24 pessoas que você pode contratar. É tipo isso, 29, 30 pessoas é o teto. A gente tem hoje contratadas nesse processo, acho que a gente tem umas 23, 24. Eu não sei se mudou, mas o mínimo era 16, né? Então, bom, até ano passado o mínimo era 16, então também assim, no mandato... Não, mas é o mínimo que você pode... Entendi. Mas qual é a diferença isso de número de assessores? Uma diferença do nosso mandato com o mandato que é de um deputado normal... eu acho que é tipo, tem um nível de complexidade, que são as questões, mas tem um nível de a capacidade que a gente tem de falar com qualidade sobre diferentes pautas, saca? Então aqui, nessa diversidade, a gente consegue reagir de forma bastante qualificada a boa parte das temáticas que permeiam a casa, saca? Os mandatos no geral, por mais que vão ter que se posicionar sobre tudo, os mandatos no geral, assim, eu sou deputado, eu entendo de A, B e C, eu vou vou contratar uma pessoa especialista para cuidar de cada uma dessas coisas e esse é meu foco. Então eles trabalham com 2, 3 pautas, alguns territórios. Tem muito mandato que é muito territorial, vocês conhecem muito bem né, daqui, que é muito focado nessa cidade, um deputado estadual. E então eu acho que uma outra diferença é essa. Eventualmente os co-deputados ocupam algum desses cargos ou não? Vocês acham que não convém esses cargos que existem? Sim, eles... Não, eles todos são contratados pelo mandato. Eles ocupam esses... Sim, a função que eles ocupam é de assessor, né? Mas eles, na verdade, formalmente como se fossem assessores, mas na prática a divisão Isso foi um compromisso de campanha, né? Quando a Paula saía para fazer campanha no bairro dela, na escola, no rolê, ela falava, eu vou estar lá. Você quer cobrar esse mandato? Você me cobra. Saca? Então essa forma de manter, eles servem os co-deputados muito como correios de transmissão entre seus territórios e coletivos e pautas com o mandato. Vocês foram surpreendidos positivamente, tanto em relação a financiamento quanto em relação a votos. Né? Vocês tinham uma expectativa de financiamento, uma expectativa de votos, que a realidade se mostrou muito maior e muito mais legal do que vocês imaginavam. Mesmo em tempos tão Bolsonaro e dessa narrativa ter derrotado muitas outras, qual que é o diagnóstico de vocês em relação a isso, né? Vocês fizeram uma expectativa mais conservadora mesmo, ou de fato vocês acham que isso tem uma potência ali que pode se explorar? Deixa eu só complementar, acho que com essa pergunta, como a relação, coisas que a gente já conversou, mas que acho que é legal de trazer a público, de como é que vocês se viram compartilhados nasquelas colinhas de... Sabe quando está chegando a eleição, um dia antes, o pessoal posta a colinha de como as pessoas vão votar, né? E acho que tem um dado importante, um dado interessante de como é que a bancada figurou nesse lugar, assim. Eu acho, Rafa, que é... A gente obviamente surpreendeu muito, assim, em nenhum cenário a gente achava que a gente ia fazer mais do que assim, aquele cenário, no cenário bêbado eufórico a gente achava que ia fazer 70 mil votos. Aquele que você nem tem muito argumento, só fala porque tá todo mundo bêbado. Então assim, a gente obviamente se surpreendeu muito positivamente. A gente sabia que a gente partia de um lugar que tinha um lastro, a bancada ativista, o que tinha acumulado em 2016, já colocava a gente num patamar muito maior do que diversas outras candidaturas ou qualquer uma dessas figuras sozinho poderia ter, e o trabalho de cada uma dessas figuras que elas representavam ainda alavancava isso. A gente não sabia quanto que isso ia vingar ou não. Foi um teste e a gente, né, se surpreendeu positivamente. Eu acho que não é à toa que a gente está aqui hoje falando de candidatura coletiva, porque vocês, né, talvez a possibilidade surgiu uma aqui e que a gente recebe ligação quase toda semana, um e-mail, alguma forma de contato falando, eu quero fazer uma candidatura coletiva aqui na minha cidade, como é que eu faço?
deu tão certo que isso vai ser copiado e remixado em diversos formatos, alguns super foda, raiz, ativista, outros fake, alguns de direita, outros de esquerda, alguns que vão dar super certo, mais certo do que nós, outros que vão dar errado, assim, isso vai acontecer porque deu muito certo. Então isso já mostra que deu certo. Eu acho que o que a gente acertou, eu acho que a combinação que a gente tem, sei lá, a minha leitura política do ano passado, e foi um pouco do que a gente antecipou para fazer a campanha, mas a leitura política era: vai ter muita renovação porque tá todo mundo de saco cheio dessa classe política. E aí, de novo, esquerda, direita, eu não quero ver mais essas pessoas, esse jeito de fazer política, esses nomes aí. Então essa indignação tava muito fervilhando de qualquer jeito. E qual renovação que vai acontecer? Porque renovação não quer dizer mudar as pessoas, sair um, entrar outro, não quer dizer nada a priori. Pode ser melhor, pode ser pior, pode ser igual. O Bolsonaro é uma renovação. O Bolsonaro é uma renovação muito potente, muito mais potente do que a gente representa. Mas eu entendo que, assim, minha leitura teve 3 avenidas de renovação política que ganharam no ano passado. A primeira, e a que mais ganhou, foi a do Bolsonaro, que é a avenida do basta com isso, prende todo mundo, mata, eu falo mesmo, saca? Esse lugar meio da violência, quase da coisa tosca mesmo, né? Desse lugar do tipo, eu tô aqui reagindo no jornal, gritando sozinho na minha sala, e isso daí virou um candidato. E aí o... Presidente, no caso. E aí, então esse teve, e a estratégia mais eficiente do ano passado de campanha eleitoral era falar assim: oi, vote em mim, eu sou Caio Bolsonaro. Se eu colocasse o sobrenome Bolsonaro, era a melhor estratégia que eu podia ter. Ela deu certo, assim, não precisava de dinheiro, não precisava de muito técnica, era só fazer isso e contar para as pessoas. A segunda renovação que aconteceu foi uma renovação que lida muito com a prática do Estado mínimo, da austeridade, do empreendedorismo, vamos fazer certo, vamos gerir direito, que o Partido Novo se apropriou muito disso, né? Eu sou empreendedor, o Dória entra um pouco nesse rolê também, né? Essa narrativa de renovação, ela deu certo. E ela não deu certo só pra gente rica, um monte de gente de classe média, um monte de gente pobre olha pra isso e fala isso mesmo, eu acredito. Essa narrativa, ela dialoga muito com a teoria da prosperidade, né? Com a questão da igreja evangélica, do tipo, né? Você sai da teologia da libertação e da teologia da prosperidade. A teologia da libertação tem a ver com solidariedade, tem a ver com, na verdade, você tem que ser bom nesta vida para você alcançar o céu na morte. A teologia da prosperidade, ela fala, se você for bom nessa vida, você vai ter uma Hilux ano que vem. Saca? Eu tô sendo esdrúxulo, mas na prática tá te falando nesse lugar. E esse é o lugar do empreendedor, esse é o lugar do eu vim do nada, saca? Eu me construí, comecei vendendo milho e agora eu tô aqui com igreja, saca? Ou tô aqui com a minha empresa, não sei o quê. Então essa foi uma outra avenida que deu certo e elegeu inclusive o governador. E eu acho que teve uma terceira avenida de renovação, que foi a avenida do identitário. Na esquerda, no campo progressista, o que mais eu acho que conseguiu foi as mulheres negras, foi o LGBT, foi o indígena que coloca essa coisa e fala assim: não dá mais pra gente ser representado por uma outra figura. Eu da comunidade LGBT não posso ser representado por alguém que não é da comunidade LGBT, saca? Eu, pessoa negra, não posso ser representado por alguém que não é negro. Então eu acho que esse lugar foi um dos lugares que a gente acertou, porque a gente montou um super trunfo da identitário, basicamente, e saca? A gente falou assim, cara, e é com legitimidade, isso aqui não foi um plano maquiavélico pra gente fazer um tipo de política, porque a gente de fato acredita que cada uma dessas pessoas são interlocutoras legítimas dessas pautas. Então, esse é um lugar. O outro lugar, eu acho que é o lugar da inovação. Isso é diferente. Então, quando o Ivan fala um negócio da gente pensou nas colinhas, é porque quando começou na última semana, que é efetivamente quando as pessoas decidem seu voto, quando começou as pessoas a divulgarem suas colinhas, a gente basicamente teve colinha inacreditável. A gente teve desde colinha que era 100% PSOL até colinha que o presidente PSOL ia votar no Bolsonaro e ia votar na gente. Porque era uma coisa diferente. Isso é diferente, isso é diferente. Tipo, pra quem entende política, saca? É um absurdo. Mas, cara, eleição não é uma coisa muito racional, as pessoas votam com o estômago e aquilo lá, quando chega e fala, acho diferente, achei legal, e se acessou um lugar. Então eu acho que esse fator do diferente, do inovador, e aí quando eu falo inovador é nesse sentido, é esteticamente, imageticamente diferente, não é tecnologia. E isso, eu acho que essa combinação entre essas duas coisas foi o que fez... E aí também teve uma terceira combinação que eu acho que fez dar muito certo, que tem a ver com
que tem a ver com, de fato, trabalhar narrativa, trabalhar imagético, trabalhar redes sociais bem, mas a gente aprendeu a fazer campanha fora da internet também. Que a gente, em 2016, foi só campanha na internet, a gente não tinha muita... Fazer um evento, um outro lá, mas não tinha uma estratégia. O ano passado a gente teve estratégia, então a gente tinha eventos de rua, a gente foi pro interior em diversas cidades, não tava lá todos os dias, mas foi pro interior em diversas cidades. A gente trabalhou com correio, saca? Que a gente não conhecia como é que funcionava. Então a combinação entre uma boa prática online e offline, ela também acho que foi efetiva. Eu tenho uma leitura complementar, que até na linha do que você falou, assim, de adotar o sobrenome Bolsonaro foi uma super estratégia para a direita. Eu tenho a impressão, assim, que hoje em dia acompanhar a política dá trabalho, é desgastante, assim, né? Então muitas pessoas mesmo, até que já foram politizadas, realmente não estão mais a fim de acompanhar com tão de perto. E aí eu acho que a bancada conseguiu se colocar e conseguiu amarrar uma narrativa muito bem, de construir uma relação de confiança com as pessoas em geral, assim, do campo progressista, de assim, confia na nossa curadoria. Eu acho que muito, assim, a gente se surpreendeu não só com o número de votos, mas a gente teve voto em 90% dos municípios de São Paulo, assim, que a gente não fez estratégia, a nossa estratégia era muito focada na capital, né, e enfim, nas cidades que a gente tinha, a Mônica de Itu, enfim, cidades que a gente tinha alguma relação. Muitas cidades a gente não estavam nem um pouco no nosso radar e teve voto. E eu tenho, assim, realmente a impressão que é uma vontade das pessoas, de, assim, elas vão votar, né? Elas não querem pagar, não é nem pela multa, mas sabe, elas não vão deixar de votar, não é uma negação da política total, mas é assim, tá, eu voto, eu quero que entre alguém massa. Que galera é essa aí que vocês acharam, assim, é uma transferência de confiança, eu acho. E isso tem a ver muito com uma mensagem muito, muito bem amarrada mesmo, de assim, de alguns preceitos básicos, falam, vocês são pró-diversidade, vocês são contra a desigualdade racial, econômica, tá, quem quer pra votar, sabe? Então me diga aí. Só complementando um pouco, eu acho que no específico caso do deputado estadual, isso tem mais uma coisa, que o deputado estadual é um caso meio perdido ali, né? Sim. Ele fica entre o senador, entre o presidente, entre o governador, tem uma galera. Então, assim, muita gente. Em quem mesmo você vai votar para deputado estadual? Ali com a colinha na mão já. Sim. Então, eu acho que para vereador é bem diferente, né? Do mesmo jeito que para deputado federal é bem diferente. Mas só mais ou menos. Sim, sabe? Eu Legislativo, no geral, a galera decidiu na última semana. Exato. A galera, tô falando... Mas assim, pro vereador, você vai votar no prefeito e no vereador. Você tem 2 votos ali para decidir. Sim, só que pra você... E o vereador normalmente é um cara muito mais próximo da sua pauta, das suas questões reais, né, da sua comunidade, do que propriamente... Mas ainda assim, eu acho que é bastante disputa, né? Assim, sempre tem muita gente legal. Nas eleições passadas tinha muita gente legal se candidatando também, assim. Sim. Mas dá um trabalho de você puxar a ficha de cada um, assim. Eu acho que... plataforma. Isso já é uma plataforma. Exato, já tá dada, assim. Então eu acho que... Só de você olhar, você entende que essa pluralidade já diz que cada um tem a representatividade de um tema diverso. E você não precisa fazer leitura de qual é o movimento. Você sabe que já há uma atuação pela cara. Provavelmente é um voto que tem a ver com você, né? E eu acho que, assim, por exemplo, aqui, se conseguir realmente se estruturar o movimento, sabe? Se você conseguir amarrar realmente essa mensagem, isso, eu vejo que isso funcionaria também no municipal, assim. E agora? Eu acho que vai com mais identidade até, Sim, né? Assim, claro, porque você tá mais próximo das pautas, né, E rolou esse movimento também das candidaturas coletivas, ou sobre algo relacionado aos movimentos de direita, porque também quando se surge um movimento que funciona... Sim. Acho que tem essa manifestação na direita? Pensar fazer esse levantamento coletivo, essa candidatura coletiva, Nesse formato que a gente fez essa candidatura, teve basicamente 3 que a gente sabe no Brasil. Um é uma galera de Alto Paraíso, que foi em 2016 municipal, que foram 5 pessoas que se juntaram e lançaram o negócio. E no ano passado a gente em São Paulo e as juntas em Pernambuco. O ano que vem vai ter com certeza. Aliás, se eu ter uma chapa dessa aqui, que fossem 10 pastores, é uma chapa muito vitoriosa. Mas eles se é uma matam. ótima estratégia. Eles negociam muito bem. Então vai ter com certeza ano que vem. Isso parece uma perspectiva assustador também. Mas eu acho que toda coisa que a gente faz de diferente, ela não tem um mecanismo de blindagem que não pode ser apropriada. Mesmo a ideia da bancada ativista. Então, a gente criou a bancada ativista em 2016. Enquanto a gente estava fazendo isso na cidade de São Paulo, as muitas estavam fazendo isso em BH e o MBL estava fazendo isso
em várias cidades com uma perspectiva nacional. Gostemos ou não, o MBL estava fazendo uma coisa parecida, que era uma afirmação que nós estamos nos organizando aqui de fora dos partidos políticos e vamos disputar eleições por algum partido político, ou por alguns partidos políticos. Essa afirmação em 2017, ela gerou movimentos de direita, de esquerda, movimentos tipo um Renova BR, que é basicamente uma galera com muita grana, usando essa lógica para apoiar alguns candidatos e criar uma... Então assim, isso é apropriado e remixado para tudo quanto é lado, né? A gente não tem muito controle, a gente não tem propriedade sobre isso, daqui vai ser feito. Mas só voltando no ponto de confiança que você tinha colocado, eu acho que assim, estrategicamente, esse lugar é o mais importante, né? O lugar do tipo, passar confiança. Porque política não tem confiança, as pessoas não confiam mais em política, elas confiam em pessoas. Então, eu conversar com as pessoas e falar assim, para as pessoas que me conhecem e confiam em mim, falar isso daqui é legal, é esse lugar onde a candidatura ganha potência, saca? E no fim das contas, toda a família, mesmo conservadora, tem um primo ali maconheiro comunista. Tô brincando, mas sempre tem essa pessoa. Você tem que chegar nessa pessoa, porque é alguém da família desavisado que não vai escolher na hora, vai falar, quem que vota? Vota aqui, ó. Entendeu? Então essa estratégia de multiplicação é boa e ela parte de um lugar de confiança. E aí a narrativa, que a gente foi sempre uma escolha nossa da bancada desde 2016, e eu no ano passado também vai continuar sendo, ela tem a ver mais com esperança do que com medo. E é uma escolha. Você pode fazer uma narrativa de medo, a narrativa de medo também funciona. Sim. Saca? Só que a nossa narrativa sempre foi do lugar... Você vê os dois vídeos que a gente mostrou, o de 2016 ainda mais, ele é um vídeo mais fofo mesmo, saca? É esse lugar do tipo, a política pode ser legal, gente, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos não sei o que. Não é um tipo, meu Deus, os fascistas vão dominar o Brasil, porra, e volta. Não é essa. E essas duas coisas são legítimas, só que são narrativas distintas. A gente fez uma escolha que tem funcionado. Eu entendo a curto, desculpa, eu entendo a curto prazo, isso que você fala de as pessoas votarem em pessoas, mas não é um erro a longo prazo isso? Você, numa estratégia a curto prazo, funciona, mas a longo prazo isso não é ruim? Não ajuda a despolitizar? Porque se a mesma pessoa que vai pela confiança pessoal, ela migra de um lado para outro. Como que você concilia isso para uma politização? Porque o certo não está em partido, em última análise, em partido ou ideia. O certo é você ter uma ideologia, e esse movimento de ideologizar tudo hoje em dia, dizer que a política é ruim, os partidos são ruins e tal, isso aí é uma estratégia muito boa da direita, isso é o Bolsonaro. Na verdade, eu acho que isso leva sempre para o pior caminho. Como conciliar isso? Olha, acho que tem algumas questões nesse ponto. Acho que a primeira aí, a gente pode fazer o debate legalista, que tem tese que fala que o sistema proporcional em lista aberta como é o nosso é inconstitucional. Porque a gente deveria estar votando em partidos, em ideias e não em pessoas. Mas a gente já vota em pessoas. A gente já vota em pessoas, isso já está colocado. Saca? Então eu acho que tem um lugar aí que pode ser uma discussão super massa que a gente pode fazer. Mas para proselitismo político mesmo, não na questão prática, quer dizer, é prática, mas o que eu quero dizer é que não na possibilidade legal das coisas. Eu digo a longo prazo, como você conseguir conscientizar as pessoas, tudo dentro dessa... Cara, aí eu posso te dar a minha opinião pessoal em relação a isso. Eu acho assim... Eu acho que a função do mandato tem mais a ver com isso do que do movimento, porque o movimento tem que ganhar eleição. E eleição, pra mim, eu já participei de uma eleição que o centro da eleição era o programa político e o objetivo era politizar e deu muito errado. É a pior estratégia. É a pior estratégia. Tipo, o momento eleitoral, na verdade, as pessoas não estão querendo que você convença ela de porra nenhuma, ela tá querendo escutar algo que faça sentido pra ela escolher alguém. Então, e isso não quer dizer que a gente tem que mentir pra pessoa e falar qualquer coisa pra ela. A gente em nenhum momento da nossa candidatura tá inventando coisa. A gente tá falando de um lugar de muita legitimidade e de construção e de acúmulo, saca? Mas a gente tá falando da forma mais acessível possível. Então eu acho que tem que fazer política e tem que ganhar eleição. Essas duas coisas, elas podem ser complementares, mas elas não são a mesma coisa. E eu acho que parte, inclusive, dos erros da esquerda tem a ver com querer politizar a eleição. Saca? Que, de novo, pode funcionar, pode dar super certo. Mas na prática, quem gritou mais alto ali, tipo, vai levar naquele momento. Então eu acho que o mandato, fazendo um trabalho de base, voltando para uma lógica de construção de perto, ele consegue fazer isso. Os mandatos, os movimentos, os próprios partidos, aí você tem uma estrutura
estrutura que deveria dar conta de fazer o debate político qualificado, saca? Mas no momento eleitoral eu não acho que Esse formato traz uma proximidade, no caso aqui do parlamentar e da política pública de verdade, né? E essa relação, quanto mais próxima ela é, mais assertivo você percebe que aquilo que você pleiteou politicamente, através de uma eleição, de uma política partidária, está chegando na sociedade. Porque hoje o que acontece? A gente faz a eleição, a gente elege uma pessoa, essa pessoa se distancia da pauta, das pautas, né, de qualquer coisa, e a gente acessa essas pessoas a nível de necessidade e demanda daquela população, daquele contingente, daquele grupo étnico-social que a gente existe, né, que a gente vivencia ali. Ao passo que quando a gente tem uma questão mais coletiva e a gente fala foca em mim, entende porque eu entendo o que você demanda, quando você tem gestão dentro do órgão legislativo, nesse caso, no caso que a gente está possivelmente pensando se funcionaria aqui, é isso, a gente tem uma proximidade do agente político que está atuando ali dentro da Câmara, em contrapartida com o público, falando desse diálogo mais próximo. Então eu acho que a politização ela não se enfraquece, ao contrário, ela se fortalece. Porque você passa a enxergar que essa política que a gente tira a credibilidade pensando que ela é partidária, ela não pode realmente ser efetiva, ela realmente não vai chegar, o partido vai fazer alguma sanção que em alguma coisa a pauta vai se perder, e não é isso que necessariamente acontece, justamente com esse formato que existem algumas relações aí pré-estabelecidas entre partido e o agente que está ali tomando a frente, né, que são essas 9 pessoas no caso, para que esse negócio caminhe e continue caminhando. Eu acho que é realmente uma gestão de nova política. E eu acho que é isso que esses interlocutores que são a cara desse mandato coletivo precisam entender, como dialogar com a população para trazer a população e entender que é sim uma questão política, pode vir a ser partidária, mas que a priori não é um interesse da publicidade, né, desse formato, né, de candidatura coletiva. E eu concordo super com o problema que você está colocando. A gente tem um problema concreto de gente totalmente despolitizada e afins. Eu só estou falando que assim, a gente não tem uma resposta para se colocar. A gente está tentando no mandato. Eu concordo, acho que tem que ser pragmático. O mandato que a gente está fazendo, ele é um mecanismo de participação. Porque basicamente o que está falando é tipo assim, legitimamente, pelo menos alguns coletivos, alguns territórios, algumas identidades estão representados real, saca? Estão representados real aqui. Então é um mecanismo de participação e de diálogo. Essas pessoas fazem essa ponte e estimulam, mas a gente tem um problema concreto. Se não tivéssemos um problema concreto de trabalho de base, a gente não estaria onde estamos. Eu acho que o maior problema é que na época de eleição é quando você tem esse pico de discussão de política. E aí eu sempre caí nessa esparrela, como você estava falando, quando uma pessoa falava que quer votar em pessoa, eu combatia. Falava, não, tá errado, você não conhece uma pessoa, você não conhece seus amigos direito, vai conhecer o candidato, você tem que votar em ideia, em partido que você se identifica e tal. E não pega mesmo, não dá certo. A maioria das vezes é inócuo isso. Agora, o problema é que nessa estratégia, dentro de um pragmatismo, perfeito. O problema é que depois que passa a eleição, cai a temperatura. E não tem mais essa discussão, essa conversa, e daí vai perpetuando essa ideia da pessoa, eu vou votar em alguém que eu gosto. Mas a afirmação, só terminando, acho que a afirmação que a gente faz ao falar, você não está votando numa pessoa, você está votando num coletivo, já avança nesse ponto. Isso ajuda muito. Já avança nesse lugar, saca? Não resolve do tipo, porque você não está votando num programa. Você está votando num lugar que eu acho que tem um acúmulo aqui que faz sentido, está para além. A marca da bancada ativista sempre foi e meio que continua sendo maior de qualquer uma dessas figuras individuais, qualquer um de nós individualmente. Então tem um lugar de estou votando nesta ideia chamada bancada ativista, saca? Eu ia justamente amarrar isso, porque aqui eu acho que faz uma... E quando a gente traz para o município, isso talvez fique mais claro, que essa dupla estratégia, na verdade, que é sim você apoiar nesse sistema de confiança, né, a partir das pessoas, porque as pessoas elas querem ter proximidade, que não tem a ver com o lugar do personalismo do tipo eu voto no Bolsonaro, eu voto no Lula, mas eu voto em alguém que eu confio, né, principalmente falando de município, mas de outro lado eu voto numa ideia, que eu acho que tipo, quando a gente fala de 150 mil votos, a gente com certeza está falando de muita gente que votou na ideia e não nessas pessoas. Que não são famosas, que não são tipo celebridades. Talvez nem saiba o nome delas, entende? Assim, então, tipo, eu acho que tem
tem que se fazer essa síntese de que esse projeto, na verdade, não é um projeto personalista, né? Com certeza. E quando vocês votam, é um coletivo que representa muitas ideias, não é igual eu falo, não é o Lula, não é uma ideia, são representantes de muitas categorias, né? Muitas ideias. Então, eu acho que isso categoriza, tipo, isso constrói a base, entendeu? Acho que isso vai politizando. Bom, primeiro, já falei de manhã, mas parabéns mais uma vez, né? Eu acho que o exemplo que vocês estão dando, né, é um exemplo muito bacana para a esquerda em geral. Eu acho que talvez o principal erro da esquerda seja que ela deixou de entender que é preciso aprender, né? Acho que essa é aquela ideia de que existe um manual pronto e nada mais tem se aprender, só ensinar. Eu acho que a bancada ativista vem justamente com a renovação disso, né? Eu sou do PSOL, mas acho que o partido tem que estar, inclusive, aberto, né, justamente a esses grupos, a esse tipo de entendimento, porque eu acho super legítimo que as pessoas tenham desconfiança com os partidos, achem realmente que os partidos vão acabar num momento ou outro desencaminhando. E eu acho que aí você tem duas opções, né? Ou você não dialoga, ou você, né, faz autocrítica, dialoga, e eu acho que esse seria o caminho. Aí é uma contribuição, uma sugestão e uma pergunta, tá? A contribuição era dentro do que se falou, que eu acho que, na verdade, eu entendo que na verdade nós temos que ter um programa de transição, né? Dentro da ideia de agitação e propaganda, né? Velha agitação e propaganda. Que eu digo agitação é o seguinte: a gente tem que pegar as necessidades mais precárias da população. Então, por exemplo, assim, no caso do Parque dos Estados aqui, né? Eu acho que, por exemplo, tem que ser defendida a construção de uma UPA no Parque dos Estados, dando um exemplo, tá? É óbvio que você, ao fazer essa discussão, você vai ter pessoas que vão falar, isso mesmo, vou votar. E há pessoas que vão querer discutir melhor isso. Aí vem a parte da propaganda, que você dialoga desde essa necessidade a questão, por exemplo, da terceirização da saúde, que também é uma bandeira importante. Talvez se você só venha falar, não, porque a terceirização da saúde a pessoa não vai nem entender. Mas se você, então você dialoga, você abre, né, o leque. Você vai dialogar com aquele que fala assim, é isso mesmo, alguém está defendendo a construção de uma UPA no Parque dos Estados. Tamo junto, a gente fala, pô, mas o outro vai falar, a UPA? Mas como assim? Com que dinheiro? Como vai ser? Ter uma UPA para também não ter médico? E aí você vai fazer. Então, eu acho que é um pouco desse meio termo, né? Que eu acho que a gente tem que encontrar. Uma pergunta e depois uma sugestão. Os materiais que vocês viram, tudo. Havia, por exemplo, algum material, por exemplo, assim, porque você falou que cada candidato tem o seu nicho e tal. Tem um lá que era de uma quebrada. Chegou a fazer um material só específico desse candidato? Por exemplo, a Mônica Seixas, ela foi candidata em Itu, a prefeita, né, em 2016. Chegou a ter um material só da Mônica Seixas? Isso é uma curiosidade. E outra coisa, não sei se vocês fazem isso, seria interessante até dentro do que foi falado, que eu acho que é o distanciamento dos mandatos das pessoas. Eu vi que, por exemplo, a bancada ativista fez algumas escolas da questão das verbas, né, tal. Vocês fazem encontros abertos das bancadas ativistas, plenárias? Porque isso eu acho uma coisa importante, porque senão, por exemplo, assim, a pessoa pode votar, mas depois de um tempo ela vai querer contribuir. Então, por exemplo, eu vejo que seria muito legal, por exemplo, você ter uma vez por mês, você ter um encontro aberto para dar uma prestação de contas do que está sendo feito, pegar sugestões, um tema mais polêmico, debater. Como é que a bancada ativista vê essa questão da participação ao longo do mandato, né, das pessoas em geral? Porque é isso, ter 130 anos, né? Como vocês veem isso? Só colocar colada aí na pergunta do Thales. Eu cheguei atrasada, vocês podem já ter dito isso, né? Quero parabenizá-los. Mas assim, eu queria saber, assim, em termos de mandato, como que tem sido o mandato de vocês em relação à apresentação de projetos de lei, como que vocês têm dado essa tratativa, né? Esses projetos são projetos que vocês vêm apresentando,
são projetos que vêm das reivindicações dessa base que vocês têm consolidada? Como que vocês lidam com isso? Só falar, a gente está encerrando, tá? Então são as 2 últimas perguntas. Tem mais uma provocaçãozinha, se tiver mais de uma, a gente pega e coloca nesse bojo. Eu queria também só que eles complementassem um pouco uma visão de futuro, assim, tanto de curto prazo, do que vocês vão fazer em 2020, e como vocês enxergam o que está por vir, o que pode ser feito. Tá. Vocês querem? Seja um otimista no seu caso. Pelo amor de Deus. Responda essa última, porque responde. Responde as primeiras do mandato. Tá. Fala do mandato aí. Da perspectiva do mandato que você falou, então, da coisa de participação plenária e prestação de contas. Como é que vocês fazem, se existe essa... Então, de novo, né, fazendo a distinção entre mandato e movimento. O mandato, e tem uma coisa da candidatura, você falou de material específico, né? Então, começando no material específico. Na campanha, a gente não fez material específico, a gente fez material conjunto para tudo, no geral, material conjunto para tudo. O que a gente fazia algumas coisas online porque tinha públicos um pouco distintos. Então, a narrativa que a gente usava, a narrativa que pegava para o público-alvo do Jesus na quebrada dele era o Jesus tinha que a cara dele falando aquele rolê. Então, ele era customizado nessa parte. No mandato, hoje, existem materiais. Cada co-deputado tem uma linha narrativa, tem um público, está mais organizado hoje no mandato, tem uma estrutura e tem material específico. Da perspectiva do mandato, então, a gente... Eu acho que, né, trazendo desse rolê que vocês falaram que a eleição é o momento de alta visibilidade, de alto engajamento e depois passa, isso é super verdade. A gente, esse ano, a gente tentou fazer 3 encontros de prestação de contas, foram 20 pessoas. Fazendo a comunicação dos mesmos canais de comunicação com muito menos gente, com muito mais gente hoje e afins. Porque no fim das contas, quem vai, assim, os encontros são incríveis. Porque quem vai, mano, puta, assim, engajadíssimo, querendo saber tudo, contribuindo pra caralho, mas 20 pessoas. Tipo, e a gente falou de participação e fala de participação o tempo inteiro, mas tem uma realidade aí, porque também é injusto a gente falar, as pessoas falam que querem participação, mas não querem. Não é verdade. É difícil. É difícil participar de política. É difícil pragmaticamente que você tem que pagar boleto. E especificamente na Lesp ainda, que foi a primeira tentativa que a gente fez, foi na Lesp, tipo, não dá pra chegar naquele lugar, não tem um metrô do lado, é horrível. Então você tem vários fatores que a gente foi aprendendo como que a gente faz a prestação. Então a gente faz uma prestação de contas mais online, de ficar postando assim, ó, ele foi gasto isso, fizemos desse jeito, fizemos o curso de emendas parlamentares, agora vamos divulgar como é que foram a alocação de todas as emendas parlamentares. Então a transparência é um valor da bancada ativista e do mandato, né, do movimento e do mandato. A participação é um valor, mas na prática é super complexo. Como movimento, a gente não faz isso. O movimento não tem recurso, então assim, não tem muita... Se a gente fazer um evento de transparência e prestação de contas, vai ser muito rápido. Então a gente está numa perspectiva do movimento, e de novo, o movimento da bancada também não é um espaço de massas. As nossas reuniões da bancada ativista como movimento são reuniões que tem 7 pessoas, ampliado tem 20 pessoas. É um movimento que vai voluntário, que vai pensando em eleições, e que aí, conforme vai chegando mais perto das eleições, ele sim começa a ganhar mais volume, porque precisa. Mas no momento não está nesse lugar. Então o mandato atua um pouco nessa forma. A gente está testando esses mecanismos de participação, de prestação de contas. Temos feito algumas coisas legais. A gente fez um relatório de 100 dias de mandato. Agora, começo do ano que vem, vamos lançar o próximo relatório de prestação de contas, fechando o saldo de 2019. Evento, a gente está pegando, assim, a galera do Ocupa Política tem umas tecnologias sociais que a gente está querendo importar. Então, a galera do Recife lá faz o bailanço anual. Então é uma balada que tem um momento que a galera presta conta e depois vai dançar. Tem a galera de Minas faz o barlanço, que aí é menos dançante, mais boteco. É mais Minas. É mais mineiro. E aí... E aí, então você tem algumas... E essa rede do Ocupa Política é massa porque a gente vai... enfim, intercambiando esses rolês. Puta, como é que você fez esse rolê aí, tá? Então, por exemplo, o Ivan Moraes, que é um vereador de Recife, do Ocupa, ele
ele presta contas uma vez por mês, ele sobe, ele entra num ônibus, em qualquer linha, e começa a prestar contas. Ele fala assim, como ninguém se interessa por isso, eu vou onde as pessoas estão. Então ele sobe no meio do ônibus, oi gente, eu sou vereador, fiz isso daqui, isso daqui. Então ele... Não, o melhor é que ele leva uma pessoa de Libras, né? Pra fazer junto. Tradução de Libras e alguém que filma. É bem não foda. só presta, é um Instagram que vale a pena, viu? Ivan Moraes. Ivan Moraes. E é prestação de contas, é aquela coisa do movimento Recife Arretado, né? Que ele estava lançando. Ele faz tudo. Eles são ótimos de comunicação, de processo lá. Tem muita gente massa na rede do Ocupa, que é meio que essa geração nossa, esse rolê, tentando como é que a gente faz diferente, porque do jeito que a gente tentou até agora não estava dando mais, E aí, sei lá, falando de futuro, vocês querem falar um pouco? Podemos falar. A gente, para 2020, estamos começando a se organizar, muito ainda nesse âmbito desse núcleo duro, né? Que hoje em dia somos nós três, mais três, né? O Teles, a Silvia e a Simone. Vamos atuar em duas frentes. Eu vou falar de uma. Uma delas é um prolongamento do que a gente está fazendo aqui, né? A gente levar e trocar em outras cidades do interior, litoral de São Paulo, a experiência da bancada, né? Em termos talvez mais práticos, específicos de campanha, né? A ideia é a gente montar umas oficinas e dar uma rodada aí para vários lugares e ter essa troca que a gente está tendo aqui, talvez com um objetivo um pouco mais específico e prático de estrutura de campanha, foco de campanha. E criar uma rede mesmo, né? Que nem a gente estava falando ali mais cedo, assim, porque a gente não tem dinheiro, né, para compartilhar, mas tem alguma tecnologia social, né? Então, assim, essa troca acho que é muito importante. E mostrar que é possível, é legal, vale, né? Vamos juntar aqui. E, enfim, para as eleições municipais lá de São Paulo, né, a gente está se organizando, a gente ainda não tem nomes, mas a nossa ideia é reforçar o caráter pluripartidário da bancada, então a gente não vai lançar uma candidatura só, porque a gente também sente que, como no ano passado a gente lançou só uma, acabou gerando uma super identificação da bancada com o partido só, a gente quer retomar essa narrativa e na prática mesmo. É isso, teremos candidatos, ainda não definimos quantos, mas a nossa ideia é justamente também potencializar o que a gente entende que é a vocação da bancada, que é encontrar ativistas, assim, então também com a projeção que hoje a gente já tem, a gente já é uma espécie de imã de alguma forma, né, de indicação, mas também, assim, entender um compromisso, de descentralizar mesmo, assim, territorialmente. São Paulo é uma cidade, né, muito grande, a gente também fala de um lugar muito específico de São Paulo, né, assim, geograficamente restrito, então a gente está iniciando esse processo, assim, de mapear movimentos aliados. A nossa ideia, na verdade, é mapear no território quem são movimentos, quem são pessoas que já estão imbricadas no território, que já têm suas próprias redes, para a gente conseguir ver quem é ativista, que poderia ter uma atividade parlamentar legal, mas que não é um ativista superstar, então, assim, provavelmente não teria uma campanha bem sucedida se saísse do nada, porque ninguém conhece, para a gente conseguir, com a notoriedade que a bancada já chegou e com a experiência que a gente tem já de campanha, bombar essa candidatura Então, na verdade, voltar um pouco às origens da bancada como uma curadoria, assim, um celeiro, né, de ativistas que têm interesse em dialogar com a política institucional. Então, teremos candidaturas, ainda não fechamos quantas, ainda não fechamos os partidos, ainda não fechamos os nomes, mas vai rolar. E faltou uma pergunta também dos projetos. Os projetos de lei do mandato. Projetos de lei do mandato. Bom, sendo oposição dentro do mandato, dentro da LESP, a dinâmica... Sou oposição dentro da oposição. Sendo oposição dentro da LESP, tem uma regra do jogo da LESP que é meio que um pacto social entre todos os parlamentares, que todo mundo pode aprovar um projeto por ano. A gente protocolou um monte de projeto, desde o começo a gente já protocolou, acho que, se eu não me engano, mais de 30 projetos.
seja em nós, ou seja em coautoria com outros parlamentares, que é você assinar junto um projeto de lei. E na prática a gente faz muita oposição. Então, por exemplo, agora a gente é uma das principais oposições que causa barulho contra a reforma da Previdência. Então, digamos que a presidência da casa, que é o Cauê Macris, que é do PSDB, que é alinhado com o Dória, e o Dória não gostam muito da gente. Então, esse acordo de passa um projeto de cada um, a gente não sabe se necessariamente ele vai vingar. Pode se estender até você. Em teoria, e o que aconteceu agora foi basicamente isso. Tava meio que encaminhado uma lista de projetos, estava vendo, o projeto que a gente ia colocar especificamente nessa lista que a gente colocou era um projeto de assistência de saúde psicológica para policiais, porque as taxas de suicídio dentro da força policial é muito grande, e a gente na esquerda é muito acostumado a bater em polícia, só que a vida, e tem várias razões para ser muito crítico à polícia, Paraisópolis acabou de acontecer, mas aquela corporação é uma máquina de moer gente também, e os policiais hoje, o maior índice de morte dentro da força policial no estado de São Paulo e no Brasil é suicídio. Então a gente está fazendo um projeto para dar essa assistência, costurado com pessoas da corporação, com parlamentares. A gente tem 16 parlamentares que têm patente dentro da Lesp. E a gente discorda em um monte de coisa, mas nessa coisa a gente acha que é importante avançar. Então, esse era o projeto que a gente tinha colocado, mas agora com a reforma da Previdência e com como a gente está fazendo, a gente basicamente a gente ganhou um lugar de projeto. A Mônica faz um trabalho muito bom lá dentro de resistência qualificada, que não é só no grito. Grita quando precisa, mas não é só no grito, articula, costura e afins. Então isso a gente não sabe dizer quantos projetos a gente vai aprovar. O que a gente consegue fazer com o mandato efetivamente é ser um mecanismo de resistência ali dentro, saca? É ser um mecanismo de dar voz, é ser um mecanismo que atua também como respaldo para a sociedade civil. Então, quando dá a questão que aconteceu em Paraisópolis, a gente está lá com estrutura, com visibilidade para dar respaldo, para fortalecer. E aí, pragmaticamente também, a gente tem, pro ano que vem já foram alocados isso, mais 5 milhões de reais de emenda parlamentar. Esse é um recurso que a gente consegue, com costura também, porque elas são impositivas, mas a gente consegue direcionar para ativismo, para potencializar questões no Estado. Então, essas são meio que as formas que a gente tem de apoiar isso, que a gente está descobrindo, é o primeiro ano. Então, chegando lá, descobrindo como é que aquela casa que existe muito antes da gente, vai existir muito depois da gente, ela tem um jeito de funcionar, a gente está sacando como é que funciona. E aí, não sei. Posso falar uma coisa sobre isso? Que é uma observação minha. Eu acho que tem uma coisa que é também pragmaticamente pensando, né? É o limite que você tem para atuar dentro de uma casa legislativa sendo minoria. Né? Isso provavelmente vai acontecer aqui em Bragança, independente de quantos vereadores o campo progressista consiga, né? Então, assim, tem uma atuação da mandata coletiva ali que eu acho que é muito importante, que é de determinação de espaço. Né? Então, quer dizer, por mais que... mas quantos projetos de lei você aprovou, quantas brigas você ganhou efetivamente? Provavelmente poucas em relação a quantas a gente entrou. Porém, existe essa coisa que são os mecanismos que existem no processo legislativo de embargar, de pedir vista, de impedir, por exemplo, que o Dória aprove uma reforma da Previdência que ele queria aprovar em, 5 dias, né? E de falar, não, peraí, tem que ter o debate. Então, o que eu escuto muito a mandata se posicionando ali, assim, não é se é bom ou não é bom, tem que ter o debate. O Rio Tietê e Pinheiros também foi uma coisa que entra em regime de urgência, a Janaína Pascoal também com a coisa da cesárea, né? Então, assim, independente do que está sendo proposto pela direita, o que vai ser aprovado pela direita mais PSDB, que é a grande força ali dentro, é o trabalho de resistência efetivo que é feito lá dentro, né? Que eu acho que isso talvez seja a coisa mais, nesse ano que passou pelo menos, mais... Né? Foi a coisa mais possível. Trabalhar com o que podemos efetivamente fazer. E aí voltando, só para fechar, voltando para a questão de movimento, pensando em eleições, gente, a bancada ativista começou numa conversa que tinha menos gente do que tem aqui hoje, ou tinha mais ou menos o mesmo número de pessoas. Nós somos pessoas normais, a gente não tem rios de dinheiro, a gente não tinha estruturas mega parte nada, a gente vinha de rede de ativismo, a gente se juntou e a gente propôs fazer. Então eu tô querendo falar isso porque é muito possível, não quer dizer que é fácil. De novo, é super desgastante, todo mundo aqui que já participou de campanha sabe, é treta, mas a gente descobriu um jeito de tornar a política possível pra gente, já que ela é inevitável, de tornar ela possível. E eu acho que aqui tá se confluindo, tá se mostrando
mostrando, está se desenhando uma possibilidade real de vocês se organizarem para fazer uma disputa ano que vem que seja muito potente e que vocês consigam vencer. Então isso, eu saio daqui muito contente de saber que isso aqui está rolando. Sim. E parabéns por vocês de estarem fazendo esse rolê acontecer, e obrigado por ter vindo aqui escutar a gente falar um monte de coisa. E a gente torce para continuar a troca, né? Daqui para frente até a coisa ficar junto aí. Antes de eu encerrar, eu acho que é muito bacana terminar com essa fala, assim, porque o nosso cenário aqui em Bragança, eu não sei quem já teve curiosidade de ver os dados da nossa última eleição, a gente teve realmente 80% dos votos no segundo turno para o Jair Bolsonaro. Porém, são 20% dos votos que foram para um projeto de oposição ao Bolsonaro, que se posicionaram de fato, né, em oposição ao Bolsonaro, votaram no Haddad, seja porque acreditavam no projeto ali ou porque queriam de fato fazer se colocar contrário a isso, e esse número representa 16 mil pessoas na nossa cidade, né? Então, se a gente está pensando numa eleição majoritária a presidente, isso fica pequenininho. Se a gente pensa no legislativo municipal, 16 mil votos é um número bastante considerável. E atualmente, se a gente for pegar os dados da última eleição municipal aqui em Bragança, qualquer partido, para conseguir eleger um candidato, precisava de cerca de 4.500 votos. Então, num cenário em que 16 mil pessoas apoiaram um projeto que não tem nada a ver com o que foi eleito no final das contas, talvez dessas 16 mil a gente consiga se articular para convencer 4.500 a acreditar num projeto que é totalmente em oposição a esse projeto que está colocado. Então, eu acho que esse evento e essa vinda, que eu gostaria muito de agradecer vocês por terem vindo, é um pouco um convite para que a gente possa começar a trocar e afinar essas trocas para olhar para esses números, olhar para essas experiências, entender que é possível a gente, com criatividade, com positividade num determinado lugar, né, com afirmação de territórios, de não baixar a cabeça, né, que a gente está vivendo um momento muito complicado. Acho que todo mundo sabe que no seu círculo tem N pessoas que estão com problemas sérios psicológicos, porque não está dando conta do que está desse imaginário, dessa forma violenta, opressora que esses discursos têm se colocado, essas ações têm se colocado. Mas que a gente pode conseguir, olhando para isso, não simplesmente dar como dado isso que está acontecendo e entender que os dados ainda estão rolando e como é que a gente se posiciona a partir desse lugar. Então, e acho que é muito importante olhar para a criatividade dentro desse cenário, né? Se olhar que essa campanha não tem nada a ver com o tipo de campanha que era feita até então, ou como é feita, principalmente pensando no município, esse tipo de prestação de contas de um cara que vai lá no ônibus e tenta trazer a política para o dia a dia. Então, eu acho que é um convite. A lista passou, eu não sei quem já assinou, quem não assinou e tiver interesse em começar essa conversa, em se articular a partir desses preceitos também, que acho que é importante olhar para isso a partir desse lugar independente, pluripartidário, voluntário, né, e trazer seus talentos, seus desejos, suas vontades para a construção de um projeto. É super bem-vinda, bem-vindo. Só colocar o contato lá para a gente poder começar a fomentar essa conversa. E eu acho que é isso. Agradecer enormemente a disponibilidade e generosidade de vocês, de estarem compartilhando essas experiências, essas tecnologias. E é isso, gente. Agradecer a todo mundo também que veio aqui no sabadão à tarde para conversar sobre política e possibilidades de fazer isso de uma outra forma, de uma forma mais viva, né? Então acho que é isso. Obrigado. Valeu.